Hoje eu quero trazer os 3 setores que eu acredito que vão ser exaltados ou, aliás, vão continuar bombando no pós-pandemia. Eu sei que, mediante a crise, várias empresas sofrem e que é muito difícil esse período, porém eu acredito que a demanda por alguns produtos e serviços, eles podem continuar ou até serem maiores depois que a situação estiver um pouquinho mais clara ou um pouquinho mais resolvida. Eu sei que é meio que um consenso que a gente nunca vai conseguir se livrar, por exemplo, de um coronavírus, porém é possível sim a gente encontrar uma cura. Então a gente consegue talvez conter um pouco melhor toda essa situação de pandemia. De qualquer maneira, gente, hoje eu quero falar sobre então esses 3 setores que eu acredito e vou mostrar também como você pode encontrar empresas desses setores. Mas antes de ir para esse nosso assunto, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal do Trademap, deixar o seu like, sigam a gente também lá no Twitter, porque tem uns memes muito bons que de vez em quando são postados lá, sigam a gente no Instagram e me acompanhem até o final do vídeo. E aí, claro, depois no final do vídeo vocês podem deixar a opinião de vocês também do que vocês estão achando de tudo isso e quais os setores que vocês acham que vão bombar nesse pós-pandemia, beleza? Bom, eu quero começar falando sobre o setor número 1 e que ele até teve uma demanda grande nesse período de pandemia, que é o setor de saúde, porém não para todas as empresas. Muitas empresas, inclusive, entregaram resultados bem ruins durante essa pandemia, porque a demanda não foi por todos esses serviços. Então, eu acredito que no pós-pandemia, as pessoas preocupadas em talvez se precaverem para uma próxima situação que poderia ocorrer novamente parecida com uma pandemia como essa que a gente está vivendo, elas vão estar um pouco mais preocupadas com essas questões da saúde. Então, eu acredito que dentro do setor de saúde, as empresas que oferecem planos de saúde devem sim ser exaltadas. Eu acho que a preocupação das pessoas vai ser maior daqui para frente com essas questões de saúde, então a demanda nesse sentido pode ser um pouco maior também. Um outro setor que eu acredito que ele já vai muito bem, geralmente vai bem, e que eu acho que ele vai ser exaltado no pós-pandemia, mas aqui a gente tem um fator em específico, é o setor elétrico. Só que quando a gente falou do setor elétrico, não é qualquer empresa de energia. Eu acho que aqui a gente vai entrar nas empresas que trabalham com energias limpas, energias sustentáveis e energias renováveis. Eu acho que toda essa situação que a gente viveu de isolamento social, de quarentena, muitos puderam notar a diferença drástica que é quando o ser humano está diretamente interagindo na natureza e quando a gente tem um certo afastamento. Então, muitos de vocês devem ter visto aí fotos de praias, dos céus aí de algumas cidades que pareciam menos poluídos nesse sentido. Então isso chocou muita gente e eu acho que nós teremos uma preocupação cada vez maior em pensar nesses recursos que as empresas hoje exploram e utilizam, claro, para trazer avanços tecnológicos e comodidade pra gente, isso a gente não tem muito o que discutir, mas que as empresas talvez elas vão precisar começar a pensar melhor em recursos que são renováveis, pensando justamente que muitas vezes alguns recursos eles podem se tornar cada vez mais escassos. Então eu acho que no setor de energia, quando a gente fala de empresas que trabalham com energias renováveis, sustentáveis e energias limpas, essas empresas elas podem sair na frente das demais. E não é simplesmente falando por politicamente correto e tudo mais, é realmente uma questão de necessidade de entender e olhar lá na frente que essa demanda por recursos renováveis pode crescer cada vez mais. E o terceiro setor que eu preciso trazer aqui hoje para vocês é o setor de tecnologia. Nessa pandemia, muitas empresas saíram correndo para tentar fazer uma transformação tech dentro delas, mas foi tudo meio às pressas, porque muitas nem estavam preparadas para isso. Muitas empresas sentiram grande dificuldade por não serem tão tecnológicas assim. Quando a gente fala do varejo, por exemplo, as empresas que não tinham um bom e-commerce entregaram resultados muito piores do que as que já estavam bem inseridas nesse e-commerce, que já eram muito boas nessa venda do online. Algumas outras empresas que estavam acostumadas somente com processos físicos também precisaram se adaptar.
próprio setor de saúde teve que optar pela telemedicina e por atendimentos alternativos que envolviam a tecnologia. Então eu acho que essa pandemia, ela deu esse choque em várias empresas, e quando muitas pessoas falam do novo normal, não quero dizer que talvez a gente vai viver numa realidade tão diferente assim da que a gente tem hoje, mas que muitas pessoas e empresas deu aquele estalo, sabe? De que algumas coisas, alguns processos, eles podem ser mudados porque eles podem trazer benefícios. E a tecnologia, ela entra nesse sentido. Muitos estão falando que o home office veio para ficar. Eu acredito que o home office ele vai ser uma alternativa, mas ainda assim o ser humano ele precisa daquele contato físico, de conversar, de fechar negócios olhando no olho. Então acho que a gente pode ver sim uma mistura dos dois, e que muitas vezes essa tecnologia ela pode vir para ajudar, justamente pensando em alguns casos mais atípicos, quando um dia você não vai poder estar na empresa, mas que você consegue ainda assim trabalhar de casa. Então, eu acho que cada vez mais as empresas vão ter que se adaptar tecnologicamente. Então, esse é um setor que ele vai continuar bombando, bomba hoje, mas que ele vai continuar bombando no pós-pandemia. Mas beleza, a gente falei desses 3 setores, eu acho que até tem outros, mas aí vocês podem ir escrevendo aqui nos comentários. E agora eu quero mostrar para vocês como que vocês encontram as empresas desses setores, e claro, depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer um comparativo entre elas para entender qual melhor se encaixa dentro da sua carteira. Bom, gente, aqui eu já tô com o meu Trade Map aberto, e para eu encontrar os setores, vocês vão ver que é muito fácil. Basta eu clicar aqui em ações, clico aqui no maisinho de novo, e aí vocês estão vendo aqui embaixo em popular que tá escrito setores. Pronto, eu clico aqui em setores e já vai aparecer aí todos os setores que eu tenho na Bolsa de Valores. Quando eu falo de energia, eu sei que essas empresas estão dentro do setor de utilidade pública. Então eu clico aqui em utilidade pública e já vai aparecer aí várias empresas, não somente, claro, do setor de energia, que também aparece muitas vezes água e saneamento, mas aqui eu já consigo fazer uma pesquisa e um filtro melhor sobre as empresas que estão dentro desse setor. Então aqui eu tô vendo Eletrobras, a Engie, que inclusive ela está inserida nessa questão de energias renováveis, como eu falei para vocês, temos Neoenergia, enfim, aqui você pode encontrar algumas ações e começar a fazer os comparativos. Aí, lembra que eu falei de tecnologia? Para eu mudar para esse setor, basta eu clicar aqui na setinha e eu clico aqui, ó, tecnologia da informação, e já vai aparecer aqui para mim todas as empresas que estão dentro desse setor. Posso fazer um comparativo de indicadores, observar lucro, ROI, dividend yield. Eu posso analisar também o crescimento dessas empresas ao longo dos últimos anos, enfim. Agora a gente vai falar do outro setor que eu tinha falado, que era justamente o de saúde. Então, para eu falar sobre este setor, eu clico ali na setinha de novo e venho aqui em consumo não cíclico. Vão aparecer várias empresas que não são do setor de saúde, mas aqui eu já consegui identificar algumas empresas que podem ser interessantes para uma comparação. Então aqui eu tenho o Qualicorp, eu tenho a Fleury, tenho algumas outras que talvez têm nichos, né, tem segmentos diferentes, como o Odontoprev, como a Panvel. De qualquer maneira, as empresas de saúde vão estar dentro desse setor e é aqui que a gente vai fazer a nossa pesquisa, beleza? Bom, gente, hoje eu acredito que são esses os setores que alguns já estão indo muito bem, mas que podem ir melhor depois. Mas eu quero então que vocês deixem a opinião de vocês. Vocês acham que tem algum outro setor, por algum outro motivo, que ele pode ir melhor do que esses que eu tô falando? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.